Aqui o primeiro passo é escrever a função como sendo tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. E aí caímos dessa forma e podemos derivar pela regra do produto. Aqui temos os valores para f, f', g e g'. Aplicando essa fórmula, caímos dessa maneira e desenvolvendo, caímos nisso, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que é 1. Então ficamos com 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Passando a potência para cá, ficamos assim. E 1 sobre cosseno é secante. Então, aplicando isso, ficamos como f' de x é igual a 2 vezes secante ao quadrado de x. Aqui temos a seguinte notação. A elevado a b é igual a e elevado a b vezes ln de a. Então, podemos aplicar isso ao f de x e caímos da seguinte forma. E elevado a cosseno de x vezes ln de 5. E aí podemos aplicar a regra da cadeia. Então, aqui temos os valores para f, f', u e u'. E desenvolvendo, ficamos com e elevado a u vezes o u'. O u é cosseno de x vezes ln de 5. Aqui o u' repete. E aqui temos que e elevado a cosseno de x vezes ln de 5 é igual a 5 vezes cosseno de x. Então, podemos substituir ele aqui. E ajeitando, fica da seguinte forma. Menos ln de 5 vezes 5 cosseno de x vezes seno de x. Aqui temos que aplicar a regra da cadeia. Então, vamos ficar com 5 vezes o argumento original elevado a 5 menos 1, que é 4, vezes a derivada do argumento original. Então, aqui derivando o argumento original, ficamos com derivada de 2, que é 0, então a gente já despreza. E vai ficar só e elevado a x ao quadrado. Aqui temos os valores para f, f', u e u'. Então, desenvolvemos, ficamos com e elevado a x ao quadrado vezes 2x. Aplicamos aqui 2x vezes e elevado a x ao quadrado. E aí é só multiplicar o 2x por 5, vai ficar 10x vezes ex quadrado vezes ex quadrado mais 2 elevado a 4. Aqui o primeiro passo é notar que o menos 2 é uma constante, então a derivada dele vai ser igual a zero. Então, para efeito de cálculo de derivada, a gente vai trabalhar só com f de x é igual a raiz de 3x. Aqui, aplicando a regra da cadeia, temos os valores para f, f', u e u'. Aplicando na fórmula, nós temos isso. E aí, desenvolvendo, temos isso. E aí, substituindo u por 3x, fica dessa forma. E aqui, dividindo a raiz 3x por raiz de 3 vezes raiz de x. Aqui temos a seguinte notação. X elevado a sobre x elevado a b é igual a x elevado a menos b. E aqui a raiz de x é igual a x elevado a meio. Então, substituímos o raiz de 3x por 3 elevado a meio. E aí subimos ele para cá. Vai ficar 3 elevado a meio aqui, que é a mesma coisa que raiz de 3. E vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de x. Aqui temos função sobre função, então vamos aplicar a regra da cadeia. Temos os valores para f, que é ln de u. O valor para f', que é 1 sobre u. Os valores para x, e aqui o x', que a gente derivou pela regra do produto. Os valores aqui para f, f', g e g'. Multiplicando um pelo outro, vai ficar u' é igual a e elevado a x mais x elevado a e elevado a x. Aplicando isso aqui na fórmula, vai ficar assim. 1 sobre e elevado a x mais x elevado a e elevado a x. Colocando o e em evidência, vai ficar assim. E aí a gente pode cortar esse e com esse e. Vai ficar 1 mais x sobre x. Aqui na 2 temos que a equação da reta tangente de uma função é dada pela expressão y é igual a m vezes x mais n, onde o m é o coeficiente angular da reta e é igual à derivada da função. Então temos que m é igual à derivada da função raiz de 3x menos 2, que a gente já viu no exercício D, que vale raiz de 3 sobre 2 raiz de x. Então, substituindo ele aqui na fórmula, vai ficar meio é igual a raiz de 3 sobre 2 raiz de x. Esse 2 pode passar para cá, vai ficar 2 vezes meio, a gente corta esse com esse, vai ficar aqui 1 é igual a raiz de 3x, raiz de 3 sobre raiz de x. Então, o único valor que pode substituir o x aqui para que raiz de 3 dê 1 é o próprio 3. Então, descobrimos o valor para x, que é 3. No segundo passo, temos que, aplicando x igual a 3 na função, descobrimos o valor de y. Então, temos que y é igual a raiz de 3x menos 2. Substituindo x por 3, vai ficar y é igual a raiz de 3 vezes 3 menos 2. Y é igual a raiz de 9 menos 2. Y é igual a 3 menos 2. Descobrimos o valor para y, que é 1. Terceiro passo. Aplicando x igual a 3, y igual a 1 e m igual a meio, que foi dado na pergunta, na equação, descobrimos o valor para n. Então, temos que y é igual a m vezes x mais n, que é a expressão que temos lá desde o início. Já descobrimos o valor para y. O valor para m já foi dado, o valor para 3 a gente descobriu, e agora a gente quer descobrir o valor para n. Fazendo essa equação, descobrimos que n é igual a menos meio. Então, temos que y vai ser igual a m, que é meio, vezes x, mais n, que é menos meio.
Então, chegamos na seguinte equação. Y é igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2. Ele pede para a gente determinar os intervalos de crescimento, decrescimento e os pontos máximo e de mínimo local. Então, a gente acha os números críticos, faz um varalzinho, coloca eles aqui, o 3, 0 e menos 3. Essas setas aqui para baixo e outras para cima, elas indicam o decrescimento. Esqueci de mencionar, a gente faz aqui a derivada da nossa função, que aqui o x já está aqui, ó, 2x sobre 1. Para descobrir que antes do zero, ou seja, os valores negativos, está decrescente, e depois do zero, ou seja, os valores positivos, está crescente, a gente substitui os números críticos aqui nessa função derivada, e se der negativo, vai ser decrescente e vice-versa. Foi por isso que a gente conseguiu determinar que antes do zero era decrescente e depois do zero era decrescente. O ponto mínimo local vai ser o 0, menos 3, e o ponto máximo local vai ser 0, 3. E o momento e a parte que cresce vai ser o 0 a 3 e 3 ao infinito, sendo 0 a 3 é o momento que ele começa a crescer. E aqui ele continua a crescer infinitamente. E a parte que ele decresce é o menos infinito e menos 3, ou seja, antes do menos 3, ou seja, menos 4, menos 5, menos 6, infinitamente ele está decrescendo. E menos 3 e 0, quando ele para de decrescer. E já aqui na 3, a gente está tentando identificar se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Nesse caso, a gente faz a derivada segunda, que no caso aqui vai dar 2. E aqui você pode ver que as raízes, menos 3 e 3. Por ser um número positivo, a parábola acaba ficando para cima, tá bom? A4, ela pede para a gente calcular os limites laterais, sendo que esse tipo de cálculo ele serve para identificar, caso exista, claro, assinturas verticais, tá? Então a gente pode ver aqui. Limite de x tendendo a 3 à direita, a gente fez aqui o cálculo, vai dar infinito. Ou seja, aqui está dizendo que o x, quando ele tende a 3 à direita, tem sim uma assíntota vertical. Já aqui no limite de x tendendo a 3 à esquerda, a gente também pode ver que também tem um limite negativo à esquerda. Ou seja, a gente já pode adiantar que o x igual a 3 é uma assíntota vertical. Existe sim uma assíntota vertical. Aqui, no limite de x de menos 3 à direita, deu aqui novamente menos infinito. Ou seja, quando o limite de x tende a menos 3 à direita, existe uma assíntota vertical. E aqui no limite de x, menos 3 à esquerda, também dá infinito. Então, novamente, a gente pode dizer que o x menos 3, o x igual a 3 e o x menos 3 são assíntotas verticais. Agora a gente vai estar calculando os limites de f de x tendendo a infinito e menos infinito, para ver se existe uma assíntota horizontal. Como a gente vê aqui que deu infinito, não existe. Caso desse um número diferente de infinito, aí sim a gente poderia dizer que sim, existe uma assíntota horizontal. Aqui na 5 vale a pena lembrar que a gente vai fazer a conta usando as regras de limites infinitos, tá? Então não existe limites horizontais. Aqui na 6 a gente vai estar fazendo esse limite teste para descobrir se existe uma assíntota oblíqua. E a gente sabe que é uma assíntota oblíqua ao final da conta quando aqui no resultado der um número real diferente de zero. Caso não dê, como neste caso que deu infinito, existe sim uma assíntota oblíqua, mas nesse caso
Fazendo a conta, a gente chegou no resultado aqui de infinito, e a gente pode afirmar que não existe uma assíntota oblíqua nessa função. E o passo 7 e o 8 são os passos do esboço do gráfico, são os passos que a gente anota as informações que a gente conseguiu para fazer o gráfico, as informações mais importantes. Aqui, desculpe pelo gráfico mal feito, aqui realmente a habilidade de desenhar é baixíssima. Aqui o número, vou voltar aqui, ó. As interseções com os eixos, 3 e menos 3, como falei, 0, menos 3 e 3, ponto máximo local, eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, 3 e ó, menos 3, esse aqui é o ponto mínimo local, esse aqui é o ponto máximo local, e por sabermos que tem uma assíntota vertical e temos as interseções de eixos, eu fiz este desenho aqui do gráfico, como vocês podem ver.